Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma roda de conversa. Agora o tema é nutrição e imunidade. Esse projeto tem como objetivo fazer a popularização da ciência, ou seja, transformar um conteúdo acadêmico, científico, numa linguagem popular mais acessível, certo? Esse projeto ele está sendo coordenado por mim e também é aplicado pelos alunos da disciplina de imunologia do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da UFT, Campus do Gurupi. Eu vou passar agora a palavra para as alunas e desejo a todos uma ótima conversa. Até já. Olá, boa noite. Meu nome é Beatriz Barbosa Reis, eu sou aluna do 8º período do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Meu nome é Letícia Oliveira Santana, também estou no 8º período do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Boa noite, meu nome é Vanessa Bragança e eu também estou cursando o 8º período do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Bom, agora nós gostaríamos de apresentar os convidados de hoje e nós conversamos com o médico Dr. Whindersson dos Santos Cordeiro, pós-graduado em nefrologia e pós-graduado em endocrinologia e metabologia, e atualmente o Dr. Whindersson, ele é médico assistente na cadeira de nefrologia no Hospital Regional de Gurupi, médico intervencionista e coordenador da equipe médica do SAMU de Gurupi. Obrigado pela sua presença, Dr. Whindersson. Olá, boa noite. Eu que agradeço pelo convite e poder fazer parte dessa discussão bastante interessante, contribuir com o meio acadêmico. Nós que agradecemos. E nós também teremos o prazer de receber o Dr. Jefferson Roberto Colevati dos Anjos. O Dr. Jefferson ele é graduado em Educação Física pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio de Araçatuba, São Paulo, e Nutrição pelo Centro Universitário Toledo, Araçatuba, São Paulo. Ele é mestre em Ciência Animal pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, São Paulo. Atualmente cursa doutorado em Nutrição pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Oi, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, meninas, professor Luiz. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Nós que agradecemos. Então, pessoal, para a gente iniciar, né, a nossa roda de conversa sobre alimentação e imunidade, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico, para a gente poder contextualizar tudo que a gente for falar daqui para frente, né, para que a gente possa entender do que a gente está falando. Bom, o nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, né, contra as doenças, contra as patogenias. E esse sistema de defesa, ele é dividido em duas respostas imunes principais, que são a resposta imune inata ou nativa, e a resposta imune adquirida ou adaptativa. Essa resposta imune inata é a resposta que a gente já nasce com ela. Então, quando a gente tem algum tipo de... Quando a gente, por exemplo, bate ali o dedinho no canto do sofá e tem aquela dor, aquela infecçãozinha local, ali vai atuar uma resposta imune inata. Já a resposta imune adquirida, como o nome já diz, a gente vai adquirir ali ao longo do tempo. Essa resposta imune adquirida ou adaptativa, ela é muito importante, principalmente nas questões de reinfecções. Porque quando a gente é infectado pela primeira vez por um micro-organismo, o nosso corpo, ele produz células de memória. Então, essas células de memória são muito importantes, porque quando há uma segunda infecção, o nosso corpo já tem uma certa defesa contra esse patógeno, contra esse micro-organismo,
e a gente consegue fazer com que essa infecção seja mais branda. Essa resposta imune adaptativa ou adquirida, ela tem algumas subdivisões, e eu vou passar a palavra para a Letícia, que ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. A imunidade adaptativa ela pode ser dividida em duas formas. Tem a celular e a humoral. Na celular, são as células que vão atuar agindo de alguma forma contra aquele micro-organismo, contra aquele micro-organismo que é estranho para o nosso corpo. Na humoral, diferente da celular, são células que vão produzir proteínas, e essas proteínas vão agir contra aquele micro-organismo específico. No caso, são os anticorpos. Os anticorpos são proteínas, e eles vão agir contra aquele micro-organismo. Essa é uma diferença, assim, principal. Essa introdução que a gente deu é um apanhado geral do que a gente viu na disciplina de imunologia, que foi ministrada pelo professor Luiz. E o nosso objetivo aqui, como o professor disse, é o de popularizar a ciência. Daí eu gostaria de pedir para o Dr. Winglerson que o senhor falasse um pouco sobre o processo de ingestão de uma comida, de um alimento, e qual seria a relação que a nossa alimentação tem com o nosso sistema imunológico. Aí eu passo a palavra para o doutor. Bom, vamos lá. O nosso organismo é bastante complexo, certo? E o ser humano em si, o organismo humano, na verdade, ele não tem só apenas células humanas. Ele, na verdade, resumindo a coisa, o ser humano é uma colônia, né? Uma colônia de micro-organismos que vivem em simbiose com o objetivo de manter a vida de todo mundo. Então, a vida do ser humano é uma festa, resumindo a história. Temos a alimentação, começando lá do início, entrando pela boca, passa pelo sistema mastigatório, onde que ocorre a emulsificação da comida ali na boca, a trituração e emulsificação da comida. Inicia-se a digestão ali na boca ainda, com a saliva, onde tem várias enzimas, várias proteínas que quelam, principalmente na saliva, principalmente os carboidratos, e essa comida emulsificada passa pelo sistema de condução, chamado esôfago, até chegar no estômago. No estômago, a gente tem a parte de mistura principalmente com ácidos, que vão, de fato, quebrar as grandes moléculas do organismo, da alimentação, para na hora que chegar lá no intestino, esse alimento já está apto e quebrado, e já está apto a ser absorvido pelo intestino. Então, no estômago, ele mistura-se com grande quantidade de ácido bastante, com pH bem baixo mesmo, e na hora que chega no estômago, no intestino, já saindo do estômago para o intestino, depois de bastante misturar bastante, passa pelo intestino, ocorre uma mistura com soluções básicas para poder neutralizar esse pH super ácido que vem do estômago, senão nosso intestino ia derreter literalmente com a grande quantidade de ácido que vem do estômago. Então ocorre essa solução aí, vamos dizer, tampão, e a mistura de soluções enzimáticas para terminar de fazer a quelagem dessas moléculas maiores, vindas principalmente do intestino e principalmente do pâncreas. Pâncreas e fígado. Ocorre essa mistura aí com as substâncias vindas desses outros órgãos que ajudam na digestão, e chega-se no intestino propriamente dito, onde vai ser absorvido literalmente o alimento, onde de fato estão nossos queridinhos, né? Eu sou meio suspeito para falar de probiótico, porque eu adoro esses micro-organismos que estão ali no nosso intestino, ajudando nessa absorção
de nutrientes, nessa competição com outros micro-organismos invasores, porque nosso organismo, como eu falei no início, é colônia, e toda colônia aí tem os organismos que se aproveitam para desenvolver junto e tem aqueles que querem se dar bem em cima dos outros, querem, levando a grandes absorções e a morte de outros micro-organismos e lesão, inclusive, do mantenedor, né? Então, onde uma das grandes funções dos micro-organismos, dos probióticos estaria nessa proteção do nosso organismo, lá no intestino, começando lá no intestino. Então, ajudando na parte de absorção dos nutrientes, na produção de substâncias, proteínas, que eles ajudam a produzir e são essenciais para o nosso organismo. Um exemplo dele seria o ácido fólico, por exemplo, bastante importante na produção, na manutenção do sistema nervoso, vindo dos probióticos. Produção e em relação também à absorção. Eles são bastante importantes também ali na parte de equilíbrio, como eu falei, e controle de constipação, controle de diarreias, então são bastante interessantes. E depois que passou ali por todo o intestino e passou pela absorção dos nutrientes, chega-se na parte final do intestino, chamado cólon, o intestino grosso, a gente conhece melhor, né? É onde é absorvido a maior parte dos líquidos e dos eletrólitos. Então, a parte inicial do intestino, duodeno, bulbo, jejum, ali absorve-se gorduras, proteínas, carboidratos, em especial, e fibras, as fibras que nosso organismo consegue quebrar. Interessante também. Mas o ser humano ele tem uma dificuldade de absorção de fibras. Sim, essas fibras, o que são as fibras de fato? As fibras são carboidratos, né? Um tipo de carboidrato que nosso organismo não consegue absorver. É uma capacidade que a gente perdeu quem acredita na teoria da evolução aí, durante a evolução. Então, a gente perdeu parte dessa capacidade de absorção de fibras e os probióticos estão lá para ajudar a quebrar essas fibras também, se alimentar delas e manter a homeostase do nosso intestino. Chegou no colo, absorção de eletrólitos e líquidos em especial e formação do bolo fecal. E no finalzinho do intestino, a gente tem o sigmoide e o reto, onde fica parcialmente armazenado os dejetos, né, as fezes, e naturalmente eliminadas na sequência. Fato importante também, local importante, que onde alguns probióticos atuam nessa parte de cólon, é onde tem a maior parte dos probióticos, dos micro-organismos, atuam em especial no cólon, questão da formação do bolo fecal. E a gente sabe que grande parte do bolo fecal é formado de bactérias. Então, mais da metade, só para constar aí, mais da metade do nosso bolo fecal é formado de bactérias. Então, e de onde vêm essas bactérias? São as bactérias que fazem essa homeostase com o nosso organismo, que elas se proliferam, se multiplicam naturalmente, morrem, fazem sua função e morrem. E, no final, são eliminados, como dejetos, né? Resumindo a parte intestinal, de absorção, de ação do probiótico no intestino, a princípio seria isso aí. O Dr. Winglerson, ele trouxe várias informações muito bacanas que nem sempre as pessoas conhecem, né? Então, muita gente morre de medo de bactéria, porque as bactérias, elas causam doenças, né? Os fungos, leveduras, mas não é exatamente isso, pessoal. Tem bactéria
e leveduras e outros micro-organismos são extremamente importantes na nossa digestão, né? Então, isso foi muito legal que o Dr. Winglerson trouxe. Portanto, primeiro a gente tem a mastigação para fazer o processamento mecânico do alimento, né? A gente engole, vai até o estômago. No estômago a gente tem o ácido clorídrico, dentre outros, que o pH fica bem ácido, né? Por exemplo, o ácido clorídrico, se a gente pingar na pele, vai dar uma queimadura muito intensa. E olha que loucura, a gente tem ácido clorídrico dentro do estômago. Por isso que, às vezes, e é claro que dentro do estômago a gente tem toda uma proteção, mas, às vezes, dependendo de inúmeros fatores, a pessoa pode até ter aquela queimação no estômago, isso evoluir para uma gastrite, uma inflamação, uma úlcera e até um rompimento, né? Mas, assim, graças a Deus a gente tem essa proteção. Ali, depois desse ambiente ácido, ele passa para o intestino, e ali ele vai ficar para um pH mais alto. Essa mudança de pH, esse ambiente, ele é importante para a atuação das enzimas, como o Dr. Winglerson falou, né? Então, a microbiota intestinal, algumas pessoas chamam de flora intestinal, mas o termo mais aceito é microbiota, ela participa, né? E como vamos imaginar só a gente comendo um pedaço de carne, e aí, pensem bem, a carne, ela é feita de proteínas. Proteínas são moléculas muito grandes. Como é que a gente consegue absorver essa proteína, sendo que é tão grande lá na parede do intestino? É porque essa grande molécula, essa grande proteína, tem que ser quebrada em pedacinhos menores, que são os aminoácidos. E agora sim, esses pedacinhos menores conseguem ser absorvidos. Então, agradeço muito o Dr. Winglerson por ter tocado nesse assunto, porque é extremamente interessante. Agora, passar para a Beatriz. Bom, como o Dr. Winglerson falou, né, quando o alimento ele chega no intestino, lá tem algumas bactérias, e eu gostaria que ele falasse sobre alguns fatores que podem desequilibrar essa microbiota intestinal e como isso afeta o sistema imunológico. Bom, interessante. Existem alimentos que às vezes a gente... Vou dar um exemplo básico para vocês. A gente vai ali na feirinha, final de semana, à tarde, e passa de frente à barraquinha do sanduíche, do pastel, e vê um pastelzinho ali frito que já está lá no final da feira, no finalzinho já acabando a feira, e o pastelzinho frito que está lá já pelo menos 1 hora, 2 horas ali, que parado e frio já, e a gente naquela fome danada come e inventa de comprar aquele pastel ali e comê-lo. Beleza. Pode acontecer desse pastel estar contaminado, certo? Por micro-organismos do ambiente, da rua, certo? E esses micro-organismos que estavam ali, chegando no estômago, eles são bastante agressivos e querem se reproduzir, querem viver. Quando consegue chegar no intestino, faz aquela desordem total, contaminando e se reproduzindo rapidamente e contaminando, matando, por competição mesmo, os micro-organismos do nosso intestino. Isso leva a nesse exemplo, a uma a gente chama de GECA, gastroenterocolite aguda, então, diarreia, né? Então, com bastante gases, bastante cólica e diarreia aquosa com dor, às vezes vômitos. Então, nesse caso, os nossos micro-organismos que estavam ali no intestino estão perdendo a luta, aquela luta pela vida, por competição lá no intestino. Então, esses micro-organismos, a gente perde parte deles, e o organismo começa a
sofrer lesão com essa mudança de micro-organismos. Então, esse é um dos fatores de lesão por micro-organismo no nosso intestino. Outros exemplos que a gente pode citar seriam fatores alimentares que desconhecidos, algum alimento, ou quem gosta de comer, que a gente chama aqui no Tocantins, a gente chama de pegado de arroz, no fundo da panela ali, ó. Às vezes, alimento feito na panela de alumínio, a panela solta pequenos resíduos, e esses pequenos resíduos que às vezes a gente nem vê, ou alimento queimado, são exemplos. Não estou dizendo também que vai provocar, todo mundo comeu, vai provocar aquele problema ali. Quando chega no nosso intestino, esse tipo de alimento, ele pode desencadear um fator autoimune, e esse fator autoimune, a produção de imunocomplexo, gerar lesão em alguns órgãos-alvo, alguns órgãos específicos. Um exemplo deles seriam problemas de tireoide, de causas, a maioria deles, o hipotireoidismo, por exemplo, de causa indeterminada. A principal causa de hipotireoidismo é causa indeterminada. Então, são pequenos exemplos alimentares que podem gerar um problema autoimune no nosso organismo e levar a tireoidites, por exemplo. Então, fator autoimune de via intestinal que leva a uma doença tireoidiana que vai comprometer todo o nosso organismo. Não só esse tipo de alimento que eu falei, mas qualquer outro alimento pode desencadear esse processo. Tanto ou viroses também, ou vírus, também são bastante comuns a levarem esse tipo de problema, certo? Em autoimune, não só na tireoide, na pele, psoríase, por exemplo, vitiligo, intestino irritado, são vários exemplos aí de doenças autoimunes geradas por, às vezes, fatores desconhecidos, às vezes, fatores alimentares, certo? Um alimento suspeito que comeu lá, não sabe que dia, pode ter levado a produção desses anticorpos, né? Então, são fatores aí relacionados à alimentação que levam a doenças. Joia, e fazendo um gancho, já divulgando, uma das nossas rodas de conversa vai ser justamente sobre doenças autoimunes. São aquelas que a nossa própria imunidade ataca o organismo. E aí vai ser muito interessante, tá? Já deixo aqui o convite para vocês. A gente vai ter uma roda de conversa justamente para falar sobre doenças autoimunes. Eu vou tirar algumas dúvidas agora com o Jefferson a respeito de alimentação, como, por exemplo, a vitamina C, o ácido ascórbico, né? A gente sabe que a vitamina C ela é encontrada nos alimentos, principalmente frutas e vegetais. E como a gente tá falando, a alimentação, né, a nutrição e o sistema imune, eles têm uma relação muito restrita. Quando a gente tem uma boa alimentação, consequentemente, a gente tem um sistema imune mais fortalecido. Então, existe essa relação entre uma ingestão adequada, né, de nutrientes e principalmente com o estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo, ele pode desencadear ali uma alta produção de radicais livres, e esses radicais livres, em grandes quantidades, eles podem ser tóxicos, né, para a gente. Então, por exemplo, agora a gente está aqui sentado e a gente produz uma certa quantidade de radicais livres. Quando a gente está praticando uma atividade física, essa quantidade aumenta. Quando a gente está com uma infecção, essa quantidade também aumenta. Então, assim, a vitamina C, as células, né, de defesa do nosso corpo, como as células fagocíticas, elas armazenam essa vitamina C principalmente para se defenderem desses radicais livres durante uma infecção. Porque ali no local da infecção, a gente sabe que tem uma grande quantidade desses radicais livres,
E as nossas células de defesa, elas precisam estar, né, fortalecidas para fazer ali o combate do patógeno, né, da doença, do micro-organismo que está ali invadindo o nosso organismo. Então, assim, com o início da pandemia, a gente viu o aumento significativo do consumo de vitamina C, principalmente efervescente. E eu queria perguntar para o Jefferson, assim, essa vitamina C efervescente, ela traz o mesmo efeito benéfico da vitamina C encontrada nos alimentos de forma natural? Como que você poderia falar sobre isso para a gente? Oi, Vanessa, boa noite. Bom, Boa noite. primeiramente, a forma que você abrilhantou a vitamina C, né? Todas as funções, a parte fagocítica das células, proliferação dos linfócitos, o potencial antioxidante. Então, frente a isso, a gente pode sim entrelaçar a função da vitamina C com a relação do nosso sistema imune. A alimentação, assim como você também disse, é base, né? Basicamente, ponto-chave para que a gente tenha uma imunidade um pouco mais elevada. Em relação ao que você me perguntou, da vitamina C efervescente disponível na farmácia e da vitamina C proveniente dos alimentos, o que eu gosto de falar bastante sempre? A gente só deve suplementar algum tipo de vitamina quando a gente tem uma necessidade que não é atingida através da alimentação. A recomendação da ingestão de vitamina C, né, a recomendação básica pela Organização Mundial da Saúde, pelas DRIs, que são as recomendações que nós nutricionistas levamos em consideração, é de 45 miligramas por dia. Então, assim, basicamente, 45 miligramas por dia. Eu comi uma salada de tomate, eu tomei um copo de suco de laranja, eu comi uma goiaba, eu chupei umas 5 acerolas, a gente já consegue atingir essa recomendação de vitamina C. Ah, Jefferson, mas e se eu comer a mais, ingerir a mais, vai fazer mal? Não. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, então o excesso que a gente ingere, ele é desprezado através da urina. Então, voltando naquele pensamento que eu disse para vocês, que eu gosto apenas de recomendar suplementação de vitamina a partir do momento que a gente não ingere através da alimentação, eu não acho viável a suplementação com a vitamina disponível na farmácia, por quê? Sabe-se quanto tempo aquela vitamina ficou lá na gôndola da farmácia para a gente ter ido lá e comprar. Então, é um tipo de vitamina que, além de ter conservantes, diversos tipos de substâncias para garantir aí a duração dela, a vitamina C é uma vitamina muito sensível. Então, ela pode acabar oxidando tanto por um tempo muito longo na gôndola da farmácia, ou pelo contato com a luz. Tem uma série de diversos efeitos da vitamina C, né, dessas de farmácias, que não podem ser levados em consideração. Então, eu, no meu ponto, não estou dizendo que é ruim, porém, como a necessidade de vitamina C que a gente tem que ingerir é muito baixa ao longo do dia, eu sugeria que retirar da alimentação, né, das fontes alimentares, seria mais interessante. Teve o aumento do consumo e teve o aumento do preço também, né? Porque foi bem complicado. Falando dessa questão da pandemia, você como nutricionista, eu vi muita gente falando sobre essa questão de isolamento social, ficar em casa, engordar. Teve muito, inclusive eu fui uma das pessoas, teve muito sobre isso. Depressão também, vários transtornos, né? Causam, porque muita gente ali ficou bastante tempo isolado. Esses transtornos, eles afetam diretamente a alimentação? Você acha que aumentou, assim, por exemplo, as pessoas que estão obesas hoje em dia, né, com problemas sérios, estão procurando mais nutricionistas? Como é que está essa situação? Então, a pandemia,
afetou bastante, sim, essa questão, né, de ansiedade, depressão, até porque nós somos forçados a ficar dentro das nossas residências, sem ter contato com outras pessoas. Daí, consequentemente, a gente desenvolveu hábitos de sedentarismo, né? Então, a pessoa ficava isolada dentro de casa, basicamente qual era o único prazer que a pessoa tinha, entre aspas, né? Comer. E a gente sabe que a partir do momento que a gente come o açúcar, come a massa, come esses alimentos que têm uma alta densidade energética, eles acabam nos liberando uma sensação de prazer, né? Então, a pandemia, ela foi gatilho, sim, para o desenvolvimento desses diversos transtornos que a gente vai ver, se já não começamos a ver, né? Daqui uns 2 anos, a gente vai ver qual foi o reflexo dessa pandemia, né? Vai ser o aumento na prevalência de doença crônica, aumento de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas e principalmente de pessoas obesas, assim como você salientou bem. Eu ainda não percebo uma procura muito grande das pessoas pelo acompanhamento nutricional. Eu estou tendo uma percepção da procura pela prática de exercícios físicos, que já é algo muito bom. Mas a maioria das pessoas que eu vejo que chega na academia para praticar o exercício físico, elas têm esses reflexos. São pessoas assim que querem atenção, reflexos da ansiedade e da depressão. Eles querem atenção, eles querem conversar, eles querem... parece que estão vivendo, estão saindo, estão vivendo. Então, eles estão precisando disso, né? Então, assim, se a obesidade foi uma das doenças já, né, não é a que mais mata no mundo, associada às doenças crônicas, essas doenças psicológicas aí, que foram gatilhos realizados pela pandemia, eu acho que a partir daqui uns 2 anos vai ser algo assim que a gente vai ter que levar muito em consideração. O Jefferson, você trouxe também informações muito importantes que me fizeram pensar aqui. Por exemplo, às vezes as pessoas associam a obesidade como uma causa de comorbidades, né? Mas também isso nem sempre acontece. A própria obesidade pode ter, aliás, uma outra causa pode levar à obesidade, certo? Por exemplo, um paciente com um problema cardíaco, ele pode ter, dentre diversos motivos, desenvolvido a alteração, né, no coração devido à obesidade, como também o seu sedentarismo devido à alteração, né, cardiovascular, fazer com que ele desenvolva uma obesidade depois, né? E eu acho que às vezes as pessoas acabam pensando mais no emagrecer, né, do que no prevenir esse ganho de peso, né? E agora aqui vem uma dúvida a respeito da sua prática mesmo, tanto como um profissional de educação física, quanto um nutricionista. Você percebe que as pessoas buscam mais um educador físico e um nutricionista por estética ou por saúde? Dando o gatilho ao que você diz, Luiz, infelizmente é dessa forma. As pessoas procuram o que é fácil, né? Entre aspas, dando gancho ao que você anteriormente, é o que eu falo. Eu tô com 2 alunas na academia que fizeram cirurgia bariátrica para perder peso. As pessoas confundem o perder peso com saúde. Uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, né, no caso não era uma pessoa com obesidade severa, ela vai acabar sentindo os reflexos aí dessa cirurgia bariátrica daqui a uns 5 anos. É nítido, a literatura expõe que a maioria dos pacientes bariátricos ou viram alcoólatras ou voltam a ganhar o peso. Por quê? Porque não tem a mudança nos hábitos alimentares. Eles acham uma solução paliativa para perder peso e esquecem do principal, que é a mudança de hábitos. É saber se alimentar e realizar a prática de exercício físico, né? Dentro da minha prática clínica, né,
da parte de nutrição, por eu ter as duas formações, o público que me procura é 80% estética e 20% saúde, né? Então, é aquela pessoa que quer ficar com um percentual de gordura mais baixo, é aquela pessoa que quer uma definição muscular, um tônus muscular mais evidente, né? É aquela pessoa que basicamente quer ficar com um corpo bom para as outras pessoas olharem, né? Mas partindo por esse pressuposto, o tempo que eu trabalhei no hospital me fez refletir um pouco, né? Eu vi o quanto a nutrição é importante, porque lá no hospital uma conduta errada minha com o paciente podia ir a óbito, por exemplo. Se é um paciente diabético, eu não coloco uma dieta adequada, o paciente pode ter uma hiperglicemia e a óbito. Então, assim, depois que eu trabalhei no hospital, eu comecei a enxergar a nutrição com outros olhos, né? Não que o pessoal que busca estética está errado, mas a partir do momento que eu que eu trabalhei no hospital, eu consegui ver aí a real importância da nutrição dentro das condições patológicas, né? A estética é importante, a gente trabalha a autoestima, às vezes a gente consegue até retirar uma pessoa de um quadro de depressão. Só que, para mim, é muito mais importante eu fazer a diferença na vida de uma pessoa que está acamada ou que realmente precisa de mim, do que eu contribuir aí apenas por uma utilidade, entre aspas, não seria o termo, mas voltando ao que você me perguntou, o público que me procura é basicamente essa porcentagem, mais estética mesmo. Nossa, eu tinha me programado a falar o menos possível aqui, mas você e o Dr. Wenglerson têm trazido coisas tão bacanas que eu fico me revirando aqui com vontade de comentar, né? E cheio de curiosidades. Aí uma dessas curiosidades, Jefferson, é o seguinte: você acha que as pessoas sabem como deveriam se alimentar, mas não se alimentam daquela forma, ou as pessoas realmente não têm esse conhecimento de uma dieta balanceada? Ou seja, a pessoa ama doce, né, e se lota de doce, só que ela sabe que não deve comer tanto, né? E aí essa é a minha dúvida. As pessoas sabem que realmente não podem comer tanto, elas acham que isso não tem problema. Eu acho até que dá para participar o Dr. Wenglerson também, que eu acho que ele deve ter experiência nessa parte, né? Por trabalhar também com metabolismo. Aí peço Jefferson e Dr. Wenglerson também possa responder. Olha, Luiz, eu acho que existem as duas vertentes, né? Igual, quando os pacientes tinham alta no hospital onde eu trabalhava, eu fazia uma listinha simples de orientação nutricional para o paciente, para ele estar se alimentando em casa pelo menos na primeira semana, né, da alta hospitalar, quando era uma dieta mais específica. E assim, geralmente o pessoal aí, os idosos, eles são bem assim desinformados, né? Quando eu falava, o senhor não pode comer carboidrato, mas o que é carboidrato? Daí você ia explicar, é a massa, é o arroz, é o pão. Mas existem também aquelas pessoas que se sabotam, né? Que conhecem o que é alimentação saudável e o que não é, mas as pessoas se sabotam, né? Eu acho que o público jovem, adulto, funciona mais dessa parte, mas o público idoso geralmente não tem esse conhecimento, mas assim, não é generalizando, tá? É que como eu trabalhava no hospital onde a gente atendia SUS, um público mais humilde, então era bem complicado, até a gente ensinar, conversar e demonstrar o que era, mas eu acho que tem essas duas vertentes, sim. Tem as pessoas que sabem e tem as pessoas que realmente não sabem, estão um pouquinho perdidas. Obrigado, Jefferson. E agora eu quero saber também a experiência do Dr. Wenglerson. É por aí mesmo. Tem esses dois grupos aí. Eu posso dar um exemplo claro aí, os pacientes diabéticos que eu atendo. Eles chegam para mim, olha, doutor, não adianta o senhor falar para mim, eu tenho que comer isso, 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 isso. O nutricionista lá já me passou a dieta todinha, eu sei ela de ponta a ponta, de cabeça para baixo.
mas eles não seguem, né? Eles têm essa dificuldade em seguir, têm a dificuldade em aceitar a doença, têm a dificuldade de aceitar a restrição. Esse que eu acho que é o maior problema, aceitar a restrição que eles têm. Que não é só esse grupo que eu vejo que tem esse problema com a questão da alimentação. Um grupo importante também que eu trabalho, parte da nefrologia, os pacientes que fazem hemodiálise, lá o básico é restrição hídrica, eles simplesmente não podem tomar água à vontade. Tem paciente que toma 4 litros de líquido por dia, eles podem tomar a média de 500 ml de líquido por dia, falando tudo de líquido por dia, sopa, suco, água, leite, tudo. Tem colega que tem paciente que chega a tomar 4 litros por dia. Aí eu quase morro no outro dia quando eu vejo lá, tem que tirar o volume deles e eles não suportam. E não conseguem tirar, eles não têm capacidade hemodinâmica, não tem coração que suporte tirar mais de 4, 5 litros de líquido por dia numa sessão de diálise. Até 5 eu já dei conta de tirar, mas são os caras Highlander, né? Os brutos mesmo, aqueles que não estão nem aí, os caras não estão nem aí para a vida. Acho que entra um pouco também outro problema, a parte psiquiátrica. O paciente já perde o interesse pela vida, né? Então, o paciente, nesse caso, tendo paciente nefrológico, e no caso do paciente diabético, diabético e o obeso também, estão muito relacionados com a ansiedade, então a parte psiquiátrica está muito envolvida. E se a gente não consegue, se a gente não trata essa parte deles, a dificuldade é muito maior em conseguir manter a homeostase do organismo. Então, são esses dois grupinhos aí mesmo. Tem a turma que não está nem aí e tem a turma que tem essa restrição mesmo. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Dr. Winglerson. Agora passar para as meninas. Aproveitar que o doutor Ingrid está falando, doutor, eu queria saber um pouquinho sobre alergia alimentar. A gente sabe que tem vários tipos de alergia, né? Tem alergia cutânea, alergia no trato respiratório, inclusive meu sobrenome é alergia. Eu tenho alergia ao calor, alergia à umidade, tenho rinite alérgica, sinusite. Então, assim, a gente sabe que cada alergia tem uma forma de tratamento. E a gente sabe também que essas alergias, elas são reações do nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? Nosso sistema imunológico, ele confunde, né, uma substância que, na maioria das vezes, é inofensiva para a gente e acaba ali tendo algumas reações químicas que geram sintomas. A nossa mucosa gastrointestinal, ela é uma porta de entrada para micro-organismos, para antígenos alimentares, por exemplo, tem bactérias também não patogênicas lá da microbiota intestinal, né? O pessoal chama de flora intestinal. E todos esses micro-organismos, eles representam uma forte fonte de perturbação ali do nosso sistema imunológico. Então, eu queria saber, numa questão de quando um paciente tem uma alergia a certo alimento, a certa composição daquele alimento, como o nosso sistema imunológico reagiria a essa situação? Interessante a pergunta. E é bem complexa essa parte de alergia e imunologia, né? Minha prática clínica, quando eu recebo esse tipo de paciente, que eu acabo recebendo de vez em quando, principalmente no SAMU, por exemplo, dia que eu estou lá de plantão, às vezes acontece o paciente com alergia, ela comeu bem comum, de vez em quando aparece. Apesar que aqui está bem no centro do Brasil, mas de vez em quando ainda tem um coleguinha que ainda come um camarão aí e dá uma alergia. Chega lá, o paciente está, às vezes, com falta de ar, às vezes faz com edema no organismo, na face, edema no corpo, manchas vermelhas em todo o corpo. E a questão da falta de ar já está relacionada com a parte de edema já na parte do bote. Então, já se torna um problema mais grave e uma emergência, que se a gente não corrigir rápido, o paciente pode, de fato, até ir a óbito. Então, se torna um agente externo, agressor e grave, né? Então, um simples camarãozinho, de vez em quando a gente vê com castanha, é bem comum com castanha,
picada de insetos. Esses dias eu peguei um que fez foi uma insuficiência renal aguda com picada de abelha. Mas não por alergia, mas só para título de curiosidade, foi por rabdomiólise. Então, acontece. E se fosse ele tivesse alergia, ele tinha morrido, ele não tinha nem chegado no hospital, né? Devido à quantidade de picadas que ele levou. Teve uma vez que eu vi, só por curiosidade também, um paciente que desenvolveu alergia de cerveja. Ou pensa, tanto que esse colega estava triste, tomou uma cerveja e chegou lá todo empolado no hospital. Então, assim, qualquer alimento pode desencadear um processo alérgico. Então, o organismo entende aquilo ali como um agressor, uma molécula agressora, produz um anticorpo contra ele, e quando eles têm contato com aquele alimento novamente, desencadeia aquele processo alérgico difuso. Então, é bem interessante essa parte aí. Então, quando chega nesse tipo de paciente grave, a gente tem que tratar. O paciente grave, a gente usa adrenalina, de forma intramuscular, e corticoterapia, corticóide endovenoso. Adrenalina e corticóide endovenoso, que tira ele da emergência. Nos casos mais leves, quando é só pele, ou a maioria é pele, né? A gente, com corticóide ou antialérgico, antihistamínicos, a gente consegue resolver bem a maior parte dos casos. E deve ser teu caso aí, né? Com um antialérgico, já resolve. No máximo, um corticóidezinho via oral. Então, mas a repetição dos casos, uma vez, hoje você tem alergia de camarão, por exemplo. Você comeu hoje. Você teve um pequeno desconforto na garganta. Um pequeno desconforto. A segunda vez, não foi nada, vamos comer de novo. Come de novo. Aí já começa a ter prurido no corpo, coceira. Comeu de novo. Insistiu, que gosta muito de camarão, né? Camarão é bom, né? Começou mancha no corpo, edema de face. Às vezes o paciente chega até com o olho já praticamente fechado, de tanto edema. E a tendência é cada vez que você vai sendo submetido àquele alimento, aquele antígeno, né? O organismo vai aumentando a intensidade da reação alérgica no organismo. Então, a tendência é cada vez piorando. Então, se a gente sabe que tem alergia daquele problema ali, a gente tem que evitar o máximo possível. Condimentos, é bem comum, alergia com condimentos. Condimento, chocolate. Pensa, criança com alergia de chocolate na Páscoa. Meu Deus, que tristeza. Já peguei alguns casos assim também. Dá uma dó danada, mas fazer o quê, né? A gente dá um xaropinho docinho para ele e pronto. Parece que você contou a minha história. Eu sou extremamente alérgico a camarão. Eu acho até que já contei para os alunos, né? E foi exatamente isso. Contar uma história rapidinha. Quando eu era pequenininho, minha mãe fazia uma moranga recheada com camarão, que era deliciosa. E a gente comia, tal. Um belo dia eu comia a moranga e eu senti uma casquinha. Parecia que tinha ficado uma casquinha do camarão na garganta. Eu ficava... tal. Passou. Da próxima vez que eu comi, aí sim, já teve, né, o edema, o inchaço dos lábios. E ali que a gente fechou, não, realmente sou alérgico a camarão, não posso mais ingerir. E aí, uma vez à noite, muitos anos depois, pescando curvina num estaleiro, com uma lâmpada perto, né? E pescando curvina com camarão. E a lâmpada do lado, ia os insetos na lâmpada, né? E aí, às vezes, pegava em mim, e eu, com a mesma mão que eu peguei o camarão, ia lá e coçava, né, para tirar os insetos. Ia lá e coçava, ia lá e coçava. De repente, eu percebi que não estava respirando muito legal desse lado, né, tal. Moral da história, eu percebi que eu estava no meio de uma crise alérgica ferrada, muito intensa. Saí correndo do estaleiro, fui lá falar para os meus pais, né, minha mãe, inclusive, é enfermeira, aí a hora que ela viu a minha cara já assim... desespero, né? Então, vamos sair do rancho, que a gente estava quilômetros da cidade, vamos
para o hospital para ver, né? Porque às vezes pode dar o edema de glote, que daqui a pouco eu vou comentar. Até que é muito legal esse processo. E aí, no meio da estrada, meu pai, desesperado com o carro, correndo, bateu num buraco e estourou o pneu do carro. Aí, gente, toca no meio da escuridão, ainda bem que era o pneu da frente, eu com uma camiseta branca assim no farol do carro para iluminar, então bati em mim, refleti para meu pai enxergar para trocar o pneu. Eu cheguei no hospital, assim, o médico já me colocou na portinha da UTI. Falou, se precisar, a gente coloca lá, né? Então, e realmente, isso ele é cumulativo, porque quando a gente entra em contato com um alérgeno, geralmente é uma proteína, o nosso organismo ele identifica aquilo como um invasor, né? Só que de um jeito meio que diferente ele reage. Seria assim, tem como a gente comparar com a vacina. A gente aplica uma dose para gerar memória imunológica, depois a gente tem que aplicar mais uma dose para aumentar essa memória imunológica e assim vai ser um crescente. No caso da alergia, a mesma coisa. Cada vez que a gente entra em contato com alérgeno, né, com aquela molécula que causa alergia, a gente adquire uma memória. E a próxima vez que a gente entra em contato, a gente produz cada vez mais anticorpos contra aquilo. O anticorpo produzido contra as alergias é a IgE, a imunoglobulina do tipo E. E essa imunoglobulina do tipo E, ela é um anticorpo, como o pessoal já disse, é uma proteína, e tem algumas células, dentre elas os mastócitos, chamados de mastócitos, que quando esse anticorpo se liga a um receptor presente na membrana dessa célula, essa célula começa a liberar um monte de histamina. E essa histamina, pessoal, ela causa uma vasodilatação. Então, aqueles vasos sanguíneos que normalmente estão assim mais fechadinho, tal, funcionando, na presença da histamina, eles vão se abrindo. Isso a gente chama de vasodilatação. E essa abertura maior do vaso sanguíneo faz com que saia o líquido de dentro do vaso para o tecido ali ao redor. E isso dá o tal do edema de glote, né? Edema de glote aqui, fechou a garganta. Tive alergia e fechou a garganta. Por que fechou a garganta? Porque aqueles vasos sanguíneos presentes naquela região ficaram mais dilatados, começou a sair líquido para o tecido, e aí vai... É claro que o líquido, ao invés de ser drenado pelos vasos, ele vai se acumulando aqui. Conforme vai acumulando, vai aumentando o volume até que feche a garganta. A mesma coisa quando as pessoas começam a inchar, tal. O vermelho que a gente enxerga é justamente a ação da histamina nos vasos sanguíneos. Como começa esses vasos sanguíneos, eles ficam mais dilatados, chega mais sangue ali. E o sangue é vermelho, é o que a gente consegue enxergar, né? E tem uma outra coisa também da histamina, que ela tem alguns receptores ali pertinho de uns neurônios, porque a gente não tem só neurônio na cabeça, a gente tem no corpo todo. E ali ao redor tem alguns neurônios que, quando entram em contato com a histamina, dá uma sinalizaçãozinha, assim, um pouquinho de corrente elétrica ali, e a gente interpreta aquilo como a tal da piniqueira, né? Como se fossem pequenas agulhinhas, assim. Então, é claro que a alergia ela pode se tornar grave, como até o Dr. Wingleson falou, ser fatal, mas como imunologista, eu acho o processo em si muito bonito, e aí fico feliz de ter essa oportunidade de poder compartilhar com vocês, não só uma história pessoal, né, que todo mundo está suscetível a alguma alergia, mas também ter a oportunidade de explicar um pouquinho sobre esse processo que eu acho maravilhoso. Agora passar a palavra para as meninas. Jefferson, quando a gente fala em relação à desnutrição, uma pessoa ela pode entrar nesse quadro de desnutrição por ela não se alimentar o suficiente, ela não consegue os nutrientes que ela precisa, ou então porque ela tem algum tipo de doença ou algum distúrbio que afeta de forma que ela não consegue absorver aquele nutriente. Uma pessoa, digamos assim, a desnutrição, de que forma que ela afeta o nosso sistema imunológico? Uma pessoa que está desnutrida, ela fica com mais facilidade de ter doenças? A saúde dela afeta muito?
Jefferson, o tradicional microfone desligado. Oi, Letícia, dá para me ouvir agora? Dá sim. Maravilha. Sim, afeta bastante. Por quê? Porque assim como nós já comentamos inicialmente aqui, qual que é a chave do sucesso para a gente ter aí uma situação imunológica favorável, né? É a ingestão de nutrientes, né? Então, tanto a desnutrição pela falta da ingestão do nutriente, quanto a desnutrição por um erro do organismo em absorver determinado nutriente, por exemplo, pode afetar o sistema imune, sim. Por quê? Vou te dar um exemplozinho clássico, né? Geralmente, a gente associa o que? A melhora do nosso sistema imune através da alimentação. A ingestão de vitaminas e minerais, né? Por quê? Porque assim como a Vanessa já falou para a gente, nós temos a vitamina C, que é uma vitamina antioxidante, que vai diminuir a produção de espécies reativas de oxigênio ou neutralizá-las, né? A vitamina E também, que exerce essa mesma função. E nós temos alguns outros minerais, como zinco, como selênio, como cobre, que eles vão fazer o quê? Eles vão servir de substrato ou cofatores, né, da parte enzimática, que vai favorecer aí a reação da resposta imune. Então, uma pessoa em estado aí de desnutrição, ela vai ter uma produção de espécies reativas ao oxigênio mais exacerbada, ela vai ter uma condição em que essas vitaminas, esses minerais não vão estar presentes no organismo dela, então essas enzimas, esses substratos orgânicos para as células não vai ter também, então, consequentemente, essa pessoa vai ficar como? Ela vai ficar mais suscetível a uma infecção, a uma gripe, por exemplo, a uma condição metabólica mais exacerbada, né? Às vezes até o próprio corpo vai começar a se automutilar para que ela consiga viver. Então, uma pessoa, independente se ela é desnutrida pela falta de ingesta de alimentos ou por ela ter algum erro inato de metabolismo e não conseguir absorver algum nutriente, ela vai ter um sistema imunológico mais debilitado, sim, com toda certeza, tá? Jefferson, e tem uma curiosidade também que eu acho que com conhecimento popular, às vezes o pessoal não consegue associar, né, da maneira como deveria. Geralmente, a população associa a desnutrição àquela pessoa magra, né? Então, a pessoa está magra, ela está desnutrida. Essa daqui está gordinha, então ela está saudável. Mas, para a surpresa de todos, uma pessoa que tiver em sobrepeso ou uma obesidade, ela pode estar desnutrida, não é? Assim como a pessoa magra, ela pode ter uma nutrição, uma dieta excelente, não está faltando nada para ela e a questão seja só do biotipo, né? Então, poderia já começar a quebrar essa ideia, né? Tirar essa ideia da cabeça, dessa imagem de que a pessoa magra é desnutrida e a pessoa gordinha, né? Sobrepeso ou obesa é uma pessoa não desnutrida. Um exemplo, aquela pessoa que se arrebenta de comer doce, que fala, não, eu não quero engordar, então eu vou ter uma dietinha assim, bem pobre durante o dia, e aí à noite eu vou no aniversário e vai ter muito bolo, muito salgadinho e tal. O que eu faço? Eu não como durante o dia, e aí eu vou na festinha e me alimento desses outros alimentos, né, que não são tão nutritivos. Então, existe, né, uma dieta desbalanceada, ela pode causar uma desnutrição, independentemente da condição corporal da pessoa, não é isso? Existe muito, Luiz, esse mito, né, que as pessoas dizem,
o gordinho é doente e o magro é saudável. Infelizmente, isso é cultural. Não só do nosso país, mas mundial, né? As pessoas têm a mania de estar julgando, né? Uma pessoa mais magra ser saudável, uma pessoa mais gordinha ser doente. Ah, é aquele ali porque ele é gordinho, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem o colesterol descompensado, e esse aqui porque ele é magro, ele é todo saudável. Mas pode sim acontecer dessa forma que você falou, porque às vezes eu tenho uma pessoa que o biotipo dela é esse. Eu atendo um paciente que, para mim, conseguir fazer ele ganhar 5 quilos foi 1 ano e meio. Por quê? O biotipo dele é ser mais mirradinho, é ser mais estreitinho, a estrutura óssea dele é menor. Então, tem a ver com o quê? Com o biotipo corporal, genética. Não quer dizer que ele está desnutrido, né? Pelo contrário, ele se alimenta muito bem, ele ingere todas as vitaminas, todos os minerais. A gente tem uma ingestão de macronutrientes, carboidrato, proteínas, lipídios, perfeita para eles, né? Já o gordinho, o que acontece? Não é regra, mas pode acontecer. Ele ingere muito as calorias vazias, que foi o que você deu o exemplo do salgadinho. Então, biscoito, refrigerante, doce, são calorias vazias, que consequentemente acabam fazendo com que ele ganhe peso e com que ele esteja malnutrido. Por quê? Nesses alimentos tem o quê de bom para o nosso corpo? Nada. Apenas açúcar, gordura saturada, sódio, nutrientes que para o nosso corpo não é benéfico de forma alguma, tá? Então, nós podemos sim ter uma pessoa um pouquinho mais, com uma condição de peso corporal mais elevado, desnutrida, e uma pessoa com uma condição mais magra, visualmente, bem nutrida, tá? O que vai diferenciar é o que você falou mesmo, é a condição dos hábitos alimentares dessa pessoa. A parte visual, a parte estética, ela não vulga nada, se a pessoa é nutrida ou não, tá? Obrigado, Jefferson. Eu até usei esse exemplo de à noite comer salgadinho, à noite comer bolo, porque contar para o pessoal, o Jefferson, ele foi meu nutricionista, né? E a primeira vez que eu procurei o Jefferson, eu falei, olha, ele perguntou, como que é a sua dieta? Eu falei, Jefferson, eu estou engordando, mas eu não sei por quê. Olha a mentalidade. Porque eu não tomo café da manhã, porque é tudo muito rápido, aí eu almoço, à tarde eu como um pouquinho, e à noite eu troquei. Hoje dá até vergonha de falar por causa da reeducação alimentar. E à noite, Jefferson, ao invés de jantar, como eu adoro doce, eu pego como um pote de sorvete. E aí ele ia as proteínas, né? Cadê as proteínas? Então, eu acabei usando até meu exemplo pessoal de novo, né? Aí, depois disso, eu passei a não trocar, né, o jantar por um doce, a não ser que seja algum episódio muito extraordinário, aí, assim, mas raramente, aí, talvez, para dar uma equilibrada nas calorias, eu acabo. Mas também lembrando que a gente não engorda de um dia para o outro, né? Eu vi que para a gente queimar 1 quilo de gordura mesmo, 1 quilo tem 7.000 calorias, não é? Então, para a gente perder ou eliminar 1 quilo de gordura, a gente tem que ter um déficit calórico de 7.000 calorias. Vamos supor que isso em uma semana, 7.000 calorias, 7 dias da semana, a gente tem que ter um déficit de 1.000 calorias por dia. E, às vezes, a nossa taxa de metabolismo basal, aquela quantidade de energia que a gente usa para se manter, né, é em torno de 1.700, 1.500, às vezes até 2.000 para pessoas comuns, né? Ou seja, uma pessoa para emagrecer 1 quilo de gordura numa semana, sendo que a quantidade para ela se manter legal seja de 1.500, esse déficit ela teria que ingerir 500 calorias por dia para eliminar 1 quilo em uma semana, né? Então, é muito interessante. A gente passa a abrir a cabeça quando começa a conversar com o nutricionista, começa a conversar com o nutrólogo, e aí eu volto até para responder aquela minha pergunta que eu tinha já feito para você, que às vezes até a pessoa
pode ter estudos em outras áreas, doutor, e já tinha doutorado quando eu perguntei para você, eu falei da minha falha, assim, absurda na nutrição, né? Então, realmente, agora pensando aqui, essa ignorância a respeito do alimento saudável, ele não é, talvez, tão limitado à população que tenha menos condições financeiras, né? Porque, às vezes, as pessoas que têm até mais estudo pode ter essa deficiência no conhecimento. Então, já agradecer, falar que deu tudo certo, Jefferson, né? Tenho aquele efeito sanfona ainda, mas estou trabalhando nisso. Passar para as meninas. Obrigado. Bom, eu gostaria de saber, tirar uma dúvida com o Dr. Jefferson, é que teve uma época que minha irmã, ela queria muito ser vegetariana, só que ela simplesmente foi na fé e começou a pesquisar algumas coisas, só que, assim, ela não seguia realmente, digamos, uma dieta balanceada para que isso suprisse a falta de não ingerir os alimentos carne ou derivado de animais. E isso ela acabou ficando doente, com a imunidade muito baixa, e eu queria que você me explicasse um pouco sobre o veganismo ou até mesmo o vegetarianismo e o impacto que digamos, essa forma de alimentação gera no sistema imunológico. Oi. Então, deixa eu ver como eu posso te dizer isso. Eu acho assim que o veganismo e o vegetarianismo, tá? Eu não estou aqui fazendo apologia, nada, é só para responder mesmo, tá? São dois estilos de vida, nós podemos chamar, né? Um pouco muito extremistas, né? Porque, assim como o Luiz falou anteriormente, a base da nutrição chama-se equilíbrio, né? Então, eu tenho um determinado grupo de nutrientes que eu tenho que ingerir de forma equilibrada, né? E determinado grupo de nutrientes que eu posso ingerir esporadicamente aí. Só que o que acontece no vegetarianismo e no veganismo? É restringido um dos grupos de nutrientes que a gente tem que ingerir diariamente aí numa quantidade significativa, que são as proteínas. Mas daí as pessoas vão virar para a gente e falar assim, Jefferson, mas eu tenho proteínas aí também de fontes e de origem vegetais. Nós temos a soja, que é uma fonte de proteína riquíssima, quinoa, o arroz e o feijão, que é uma mistura completa de aminoácidos, né? Porém, onde que a gente tem que chegar? As proteínas de origem animal, elas não são ricas apenas em aminoácidos, né? E no caso, aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós devemos ingerir através da alimentação, que é as que o nosso corpo não produz. Então, a carne também é rica em vitamina B12, ferro, uma série de outros fatores também que impactam na nossa condição imunológica, tá? Então, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas vegetarianas e veganas, elas conseguem ingerir os outros grupos de nutrientes, que são quem? Os macronutrientes principais, os carboidratos e os lipídios. Porém, na parte da ingesta da proteína, fica deficiente. E isso acaba aí trazendo uma série de consequências para o nosso sistema imune, né? A vitamina B12 é importantíssima, encontrada na carne, mas daí o pessoal pode falar, mas é só ir lá na farmácia, abrir uma ampola de vitamina B12 e aplicar, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês e volto a frisar anteriormente, né? Eu não sou muito adepto a esse tipo de tratamento, de utilização de fármacos, essas coisas, né? Eu acho que o que a gente puder utilizar a partir da alimentação mais natural possível é mais saudável. Mas acontece muito dessa forma, minha querida. São feitas restrições muito severas na alimentação neste público.
Então, a gente não é somente a carne, a gente deixa de tomar o leite, que tem cálcio, uma série de nutrientes importantes. Daí a gente volta lá no começo da conversa. Alimentação, peça-chave para nossa saúde imunológica. Quando a gente começa a retirar determinado tipo de nutriente, a gente vai desnutrindo, entre aspas, porque a nossa alimentação não está rica, não está com qualidade, não está com aquilo, com tudo que eu preciso. E daí, o que acontece? Já que o Luiz deu um exemplo dele, eu vou dar um exemplo meu uma vez que aconteceu também. O cidadão aqui, né, foi querer fazer uma dieta lá para ficar seco, sem gordura, sem nada, e retirou o leite, porque o pessoal falava que o leite deixava a pele grossa, a gente não conseguia ficar com o abdômen marcado. Parei de tomar leite. Mas ninguém vive para o resto da vida sem comer determinado tipo de alimento. A hora que eu voltei a tomar leite, o que aconteceu? Eu desenvolvi uma intolerância. O meu corpo não... Por eu ter ficado um período muito grande sem ingerir leite, eu desenvolvi uma intolerância. Não que isso vá acontecer com a carne, tá? Eu só quero frisar bem o quê? As condições, os malefícios que nos levam a fazer essas dietas restritivas, tá? Eu também, no meu doutorado, a gente fez um dossiê sobre o Segunda-feira Sem Carne. Eu acho assim que a gente tem que diminuir sim o consumo de carne, tá? Até por uma questão de sustentabilidade e por uma questão nutricional. Mas eu acho que a palavra retirar o vegetariano e o vegano, ele é muito, muito radical no que ele faz. Então, isso acaba gerando desequilíbrios no nosso organismo, na nossa alimentação, que, consequentemente, reflete na parte imunológica. Sim, eu me lembro também que ela sempre vivia muito cansada, dor de cabeça. E aí ela conseguiu encontrar uma nutricionista pela internet e ela fez um acompanhamento e hoje ela está bem melhor, ela reduziu o consumo da carne, que ela queria muito. E é isso. É bem assim ela mesmo. Ela está bem melhor. Eu acho que, assim, é o que eu falei para você. A gente tem outras formas, sim, de ingerir a proteína, né? Só que eu acho que tem que ter o equilíbrio, tem que ter a ingestão de todos os nutrientes, né? Porque senão a gente acaba defasando a nossa alimentação e a gente volta naquela questão da desnutrição. Então, se a gente tem uma alimentação ineficaz, é sinal que a gente está ficando malnutrido. E ser malnutrido por um longo período de tempo traz consequências. E ainda, então, o veganismo e o vegetarianismo são estilos de vida que são um pouco recentes. Então, eu não sei até que ponto isso é saudável, o que isso pode trazer de prejuízo para o nosso organismo quando realizado por muito tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse estilo de vida e com essa estratégia que algumas pessoas adotam. Bom, eu posso falar alguma coisa sobre isso também. Tem alguns pacientes que eu acompanho, são vegetarianos, e o problema maior que eu tenho com eles é a deficiência de ferro. Vindo da onde? Vindo da carne, da proteína, né? Nossa principal fonte de ferro orgânico. Então, a gente tem que repor esse ferro, esse íon, né, para eles. Só que não adianta, eu vou comer fazer comida na panela de ferro. Não adianta, não resolve. Por quê? Porque aquilo ali é um ferro iônico. Nosso organismo não tem essa capacidade boa de absorção de ferro iônico. Eu vou comer beterraba. Na beterraba tem muito ferro. No feijão, não resolve, porque é ferro iônico. O ferro que o nosso organismo precisa é o ferro orgânico. Da onde que vem? Da carne. Então a gente tem que repor. Ferro, cálcio, também interessante. E as vitaminas do complexo B também, a gente tem bastante deficiência com elas. Professor, eu já tive até paciente que falou para mim que estava cozinhando feijão com prego dentro, tá? Para tentar repor o ferro. Então, tem umas coisas meio estranhas na prática clínica, mas é isso mesmo. Fica deficiente, né? Porque, é igual eu falei, são vitaminas, são minerais que são importantes para o nosso organismo, né?
Então, tem os prós e os contras, né? Infelizmente. Entrando nesse âmbito de estilo de vida, de vegetarianos, né? Eu ouço muito falar da dieta cetogênica. Hoje está muito em alta, assim, no mundo ali das influencers. Eu queria saber, prejudica o nosso sistema imunológico ou prejudica alguma parte do nosso organismo? Porque, assim, eu vi que é uma dieta com alta gordura, um nível médio ali de proteína e baixo carboidratos, né? Na verdade, a baixo carboidrato é a low carb. A cetogênica é É a zero, né? proteína e gorduras. Uhum. A gente volta na questão de desequilíbrio, né? Não temos o equilíbrio harmônico da ingestão de nutrientes, então a cetogênica para mim já não funciona porque eu não posso comer fruta. E onde a gente encontra uma concentração grande de vitaminas? Frutas e vegetais, leguminosas. Leguminosas eu não posso porque tem carboidrato e alguns vegetais também não. Então, assim, a gente volta a falar naquele assunto que de falta de equilíbrio. Então, se é uma dieta que eu não posso comer nada, só carne e gordura, vai me causar todo um desarranjo metabólico, né? E meu sistema imunológico vai ficar totalmente debilitado. As pessoas gostam da dieta cetogênica porque é bonito você subir na balança e perder 4 quilos em uma semana. Só que as pessoas esquecem o quê? Eu estou perdendo quilos? Não, estou perdendo peso? Não, eu estou apenas me desidratando, porque eu estou comendo proteína. Proteína desidrata e o carboidrato dá uma leve retida. Então, para cada 1 grama de carboidrato, eu mantenho 4 gramas de água. Então, o problema da dieta cetogênica e os adeptos crescerem mais em relação a isso é por isso. Você tem uma perda de peso rápida, né? Significativa. Eu já vi pessoas que perderam 4 quilos em uma semana. Só que as pessoas esquecem que perder peso não é... As pessoas querem ver o peso na balança. Só que para nós, nutricionistas, profissionais de educação física, a gente quer avaliar a composição corporal. Então, tem uma pessoa aqui de 60 quilos, uma falsa magra, que só tem gordura e nada de músculo de composição corporal, e eu tenho uma aqui de 100, que tem pouquíssima gordura e muito músculo, qual para mim que vai ser a mais interessante? Essa que tem mais músculo. Entendeu? Então, a dieta cetogênica, ela é complicada e ela vai afetar o sistema imunológico, sim. Você não pode comer uma fruta rica em vitamina C, vitamina E, minerais, selênio. Daí você pode falar, mas eu vou comer castanha tem selênio. Para você atingir a quantidade de selênio aí, vai 100 gramas de castanha, daí você já estoura gordura também e acaba ganhando peso. Então, afeta sim, porque foge do desarranjo harmônico, né? A gente não come uma fruta, não come um legume, não pode comer nada que tem carboidrato, aí fica um pouco complexo, né? Além do desarranjo metabólico que a gente tem. Por quê? A hora que a gente volta a comer o carboidrato, aí a coisa fica feia. Porque ninguém pode viver sem comer carboidrato pro resto da vida, né? Combustível do sistema nervoso central, fonte primária de energia, ninguém aguenta. Para as pessoas assim que não têm condição de ir até um nutricionista, um educador físico, uma academia, o que você recomendaria para essas pessoas? Qual seria a saída para elas? Eu gosto muito da questão assim, o básico bem feito, né? Eu não posso ir até um nutricionista, o dinheiro está curto, ok. Então, vamos fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Retirar alimento ultraprocessado. O que seria alimento ultraprocessado? Biscoito, refrigerante, todo esse tipo de alimento que demanda um processamento para ser feito. Então, biscoito, refrigerante, salgadinho, pizza, esse tipo de alimento. E dar prioridade para os alimentos in natura. Por quê? Consequentemente, a gente vai melhorar a nossa saúde, colesterol, triglicérides, glicemia, e vai acabar perdendo peso, porque todo alimento natural,
ele é mais saudável. A pessoa não tem condição de pagar um personal, começa fazendo uma caminhada, seja ativa. Esse é o melhor início para qualquer pessoa. E, depois você abre o YouTube aí, tem milhões de vídeos que dá para você acessar e fazer em casa, sabe? Eu acho assim, o primeiro passo é a pessoa querer. A pessoa querendo, fica tudo mais fácil. As pessoas jogam muito a culpa na questão do financeiro, né? Só que assim, você pagar R$ 80 numa academia é cara, mas você pegar uma balada final de semana, gastar 200, dá. Você comprar um uísque e pagar 150 também dá. Então, são questões de prioridades. Eu orientaria, dar o primeiro passo, né? Essas questões de educação alimentar, igual o Luiz falou, que é retirar processado, é tentar retirar sódio, dar preferência por alimentos in natura, alimentos mais saudáveis, é a base da nutrição. Então, fazendo ela bem feita, né, eu acho que qualquer pessoa aí consegue atingir o objetivo. Só que chega uma hora que o corpo vai entrar no famoso platô. E daí a gente vai ter que procurar um médico, um nutricionista, um profissional da educação física, que infelizmente aí não tem jeito. A hora que a gente chega nesse platô, aí a gente tem que ter um acompanhamento de algum profissional da área da saúde. Muito obrigada pela resposta, Jefferson. Eu vou passar a fala para a Letícia, que ela vai fazer nossos agradecimentos. Bom, eu quero agradecer o doutor Whindersson por ter participado aqui com a gente, o doutor Jefferson. E eu queria perguntar se vocês querem deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente sobre alimentação, sobre a saúde, o que pode ser feito, o que eles precisam buscar, para a gente poder finalizar. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite, né? São minhas duas paixões, a nutrição e a educação física, então é sempre muito prazeroso, né, compartilhar de alguma forma esse tipo de informação. Eu acho que o doutor vai concordar comigo, abrangindo um pouquinho desse, esse é até o tema do meu doutorado. Eu acho que ações de educação alimentar e de prática de exercícios físicos, elas tinham que vir lá na atenção primária, né? Na atenção básica de saúde primária. Aí onde vocês moram, eu não sei como funciona, mas aqui onde eu moro, os postos de saúde não tem nem nutricionista. Então, se a gente tem uma ação de educação alimentar e nutricional e um incentivo à prática de exercício físico lá na atenção primária, a gente não tem uma sobrecarga tão grande na atenção secundária ou na atenção terciária em saúde, né? As pessoas começam a criar bons hábitos e começam a diminuir um pouco a situação patológica. Por quê? A melhor saída, que eu creio ainda até hoje, é a prevenção. Então, a prevenção, ela é feita de que forma? Se não for nenhuma doença do tipo aguda, se for uma doença mais relacionada à parte crônica. É se alimentar bem, é deixar de ser sedentário, é dormir bem, é ter uma qualidade de vida e ter bons hábitos. Então, falando em saúde pública, né, que é até a temática do meu projeto de doutorado, eu gostaria de frisar bem essa parte e que nossas políticas públicas sejam revistas aí, porque eu acho que falta um pouco mais de colaboração para a saúde da população. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Adorei participar da conversa. E, complementando o doutor, eu diria que essas orientações deveriam vir ainda mais da base, lá da escola. Começa lá na infância, questão das orientações alimentares, o modo de vida, orientações gerais de estilo de vida desde a infância, que a mudança de hábito, depois que você adquire esse hábito, a mudança é muito complicada e a gente tem muitos problemas quanto a isso. Então, uma vez que você já coloca,
o indivíduo desenvolve já sabendo que aquilo que é o certo, eu acho que fica mais fácil da gente resolver esse problema. E quanto à parte da imunidade, se desenvolveu, hoje a gente está bem avançado, questão dos tratamentos relacionados principalmente às alergias, temos bastante, um arsenal grande aí de medicamentos, de vacinas. Hoje o nosso xodó aí do tratamento da imunologia são as vacinas, e um efeito excelente, parte de alergias relacionadas a insetos, alergia relacionadas a alimentos, a, a outros patógenos também, hoje a gente está bem avançado quanto a isso. Então, eu acho que se apresentou, procura um especialista nessa parte, que o tratamento hoje é bastante eficiente. É isso, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para a Vanessa. Bom, complementando aqui os agradecimentos, eu queria deixar registrado um agradecimento especial ao nosso professor, porque, assim, são 2 anos já praticamente de pandemia, e é muito difícil, foi muito difícil para a gente estudar, do nada, ter que lidar com esse ensino à distância. E cada vez, eu já é minha segunda matéria com o professor, e é uma evolução que eu sinto vindo só da matéria dele, que eu fico assim. Eu falo até para as minhas amigas que é tão importante a gente ter esse tipo de professor na faculdade, porque é o tipo de professor que faz a gente querer buscar novas formas de conhecimento. E, por exemplo, aqui essa dinâmica, ele poderia muito bem ter passado uma prova para a gente, ali dar certo ou errado e férias, mas não, a gente está aqui, são 8h56 da noite de uma sexta-feira, e ele se dispõe muito a ajudar a gente a qualquer momento, não tem tempo ruim. Então, isso é um aprendizado não só para a nossa vida acadêmica, mas para a nossa vida pessoal. Isso é uma coisa que a gente vai levar para a vida. Então, eu queria deixar registrado aqui nosso agradecimento de coração, porque com certeza foi um dos professores que mais me ajudou nesse período. Como a gente falou, esse período de pandemia foi muito complicado. E é isso. Muito obrigada, professor Luiz. Vocês me quebram desse jeito, né? O que eu vou falar agora? Tenho só a agradecer, né? Agradecer a confiança que vocês têm no meu trabalho, né? Agradecer também o empenho, porque vocês falaram que eu poderia ter aplicado uma prova, passar vocês e estaria tudo bem, assim como vocês também poderiam fazer qualquer coisinha, né? É um trabalhinho, então vamos fazer uma coisinha e aí tá tudo bem. Então, o fato de vocês aceitarem esse desafio e convidarem o Jefferson, o Dr. Wingleson, teve mais pessoas convidadas, mas que não puderam estar presentes devido ao problema de conexão, isso mostra que vocês estão comprometidas com a busca do conhecimento, entende? Então, é uma via de mão dupla. Não adianta ter um professor dedicado se não tiver alunos dedicados. E a falta, e tiver aluno dedicado, mas um professor nem tão interessado pela profissão, é um desperdício, porque vocês são os grandes terrenos de fertilidade para nós, né? Então, às vezes, a gente faz alguma coisa, a gente colhe os frutos da profissão, às vezes num curto, médio prazo. Por exemplo, dar uma alta clínica, né? Essa alta clínica, ela pode ter demorado 3 dias, pode ter demorado 1 mês ou até mais. Agora, nós, professores, os frutos do nosso trabalho demoram anos e anos e anos. Por quê? Porque a gente vai ter essa convicção de que deu certo, de que trabalhou legal ou não, quando vocês
tiverem lá na frente e a gente fala, putz, olha, foi meu aluno. Igual eu falo, o Jefferson foi meu aluno, né? E olha só, foi meu aluno em 2014, a gente colhendo esses frutos agora, né? Então, é algo que demora mais. E aí vocês já estão me trazendo esse fruto bem mais rápido, né? Em um períodozinho, vocês já mostraram todo esse desenvolvimento. Então, as coisas são via de mão dupla. A gente recebe aquilo que manda para o universo, tá? Jefferson. Bom, rapidinho, viu, gente? Já que falou de mim, eu vou ter que falar também. Eu não sei se o Luiz lembra, meninas, mas em 2014 eu cheguei no Luiz e perguntei como que eu fazia para entrar no mestrado. Daí ele me orientou como que eu fazia para entrar no mestrado. Eu consegui entrar no mestrado, voltei para a universidade onde eu estudei como professor. Agora eu estou no meu doutorado. E na banca do meu mestrado eu falei isso para ele. Eu falei, Luiz, eu me espelho muito em você, porque professor que chega, lê slide, professor tradicional, tá cheio. A gente tem que ser diferente, a gente tem que despertar o conhecimento do aluno, a gente tem que fazer as coisas de uma outra forma, tem que ser mais dinâmico, né? Então, isso que o Luiz falou, assim, eu consigo sentir o que ele está sentindo, porque hoje, por mais que seja uma coisinha pequenininha, eu vejo um aluno bem dentro de uma academia, para mim é algo assim, pô, eu plantei uma sementinha, eu tenho uma participação ali dentro, então isso é muito grato, tá? Então, foi só para relembrar mesmo esse assunto aí. Então, vamos parar agora de falar assim. Estou muito grato mesmo, de verdade, ao Jefferson, ao Dr. Whindersson. A participação dos dois foi essencial para nós. Trouxeram muitas informações importantes. Agradecer também a Vanessa, a Letícia, a Bia, Beatriz, né, que fizeram esse brilhante trabalho. Agradecer a presença da Sanier e da Adriane, que são nossas alunas também. Eu acho que tudo se resume à gratidão. E, para encerrar a questão do conteúdo, eu acho que ficam algumas lições para nós. A primeira lição é compreender que o sistema imune ele é extremamente complexo. A gente não vive sem o sistema imune, né? Mas, além dele ser complexo, ele em si, ele é interligado com todos os nossos sistemas orgânicos. Então, o nosso sistema imune está relacionado com o sistema digestório, sistema excretor, reprodutor, cardiovascular, endócrino, neuro, tudo é interligado ao sistema imune, né? Então, às vezes, a gente veio aqui falar sobre nutrição e vocês perceberam isso, e quem estiver assistindo também deve ter percebido, que em muitos momentos a gente saiu, não falou só sobre nutrição, falou sobre bem-estar físico, mental, né? Falou também a respeito de atividade física, de comportamento, tudo isso é interligado. A gente não consegue ter um sistema imune saudável se pensar somente em sistema imune e negligenciar o restante. A gente não consegue ter um sistema imune saudável se pensar somente em nutrição e negligenciar, por exemplo, a atividade física. Ou não dá para ter um sistema imune saudável se a gente pensar em nutrição, pensar em educação física, mas não cuidar da nossa saúde mental. Tudo é interligado, né? Tanto é que eu deixo aqui o conceito de saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, social e mental, não somente a ausência de doença. Ou seja, isso, quando a gente para pensar a respeito de saúde, a gente vê que muitas vezes a gente pensa que está saudável,
porque não estou com o meu nariz escorrendo, porque não estou com uma dor de cabeça, porque eu posso estar dentro do peso, eu posso estar dentro do meu IMC, tudo lindo, mas a gente não está, porque faltam outras características da saúde que a gente precisa trabalhar, tá? Então, achei que isso deixou a grande mensagem da nossa conversa, e eu acho que a palavra-chave de tudo isso, que o Dr. Winglerson falou, o Dr. Jefferson falou, que é equilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio. A gente sempre precisa buscar o equilíbrio para ficar saudável de uma maneira como um todo. Ou seja, ficar saudável não somente pela ausência de doença, mas ficar saudável porque a gente está fisicamente legal, socialmente legal e mentalmente legal também, tá? Agradeço demais, novamente. Deixo aqui o convite para as pessoas acompanharem os nossos próximos episódios dessa roda de conversa. Os temas são muito legais e interligados. A gente tem uma roda de conversa sobre a nutrição e imunidade, essa que a gente acabou de fazer, atividade física e imunidade, estresse e imunidade e doenças autoimunes. Eu espero que vocês aproveitem esse nosso episódio, que vocês aproveitem o nosso próximo episódio e que estudem, busquem, como se diria o ET Bilu, busquem o conhecimento, né? Então, busquem, estudem. E a gente vai estar por aqui para ajudar vocês, ok? Muito obrigado, então, a todos nós.